Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, para a gente fazer uma live. Hoje a gente vai falar com a fisioterapeuta Thalita Frais de Andrade. Ela é muito boa nisso, dá muitas aulas de pilates para idosos e a gente vai estar falando sobre isso, conversando um pouquinho, ela explicar as coisas boas que o Pilates pode fazer, né, para a pessoa idosa, para quem está em casa. Ok? Vamos lá, daqui a pouco começando, bem de boa, recebendo a nossa querida fisioterapeuta Thalita. Ela já tá aqui com a gente ao vivo. Daqui a pouquinho ela tá com a gente. Vamos chamar. Oi, Thalita. Boa noite, Maria Angélica, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a quem está nos assistindo, nos prestigiando, né? Estou muito feliz pelo convite de poder falar um pouquinho, né, do Pilates para idosos hoje. Isso mesmo. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite e também para estar esclarecendo, né, as pessoas o que é o Pilates, quais os benefícios que ele proporciona, né, para o idoso, porque a gente acha que o Pilates é só para mocinho, né? Na verdade, não é, ele envolve todas as idades, né? Faz bem para todo mundo, tá Isso, bom? Meu agradecimento a você. eu que Queria que agradeço. você, para a gente estar começando, as pessoas estão entrando, tá? Então, eu queria que você se apresentasse, falasse sobre a sua especialidade, tá bom? E aí a gente vai bater um papo aí sobre o Pilates. Bacana, então Pode, vamos lá. pode se Eu sou apresentar, sinta-se à vontade. Obrigada. Eu sou Thalita Frais, fisioterapeuta. Eu sou formada em Pilates, Dry Needling, massoterapia. Eu tenho especialização em osteopatia e tratamentos para dor. Nossa, muito bom, muito legal. E você faz os tratamentos direcionados também para idosos. Todos esses, além do Pilates, essas especialidades, elas se voltam também para o Pilates ou não? Para o Então, idoso, não, desculpa. sim, as especialidades que eu trabalho na clínica são voltadas para dor, né? Então, assim, é para um público em geral, né? Mas, assim, eu Tá. tenho na clínica um projeto de Pilates para idosos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da diferença, né? Porque o Pilates para idoso ele é diferente do Pilates convencional, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados e é sobre isso que eu quero falar. Isso, queria que você falasse o que é o Pilates, como ele Uhum. funciona, como ele é direcionado para idoso. Vamos dar aí umas boas dicas para o pessoal, para eles entenderem, para as pessoas entenderem, né, o que é Sim. realmente o Pilates. Então tá, eu vou começar falando um pouquinho sobre os benefícios que o Pilates vai trazer para o idoso, né, e para a qualidade de vida dele. Então, assim, Maria Angélica, quando nós temos 30 anos, a partir dos 30 anos de idade, o nosso corpo começa a perder massa muscular e força muscular, né? Então, isso vai acontecendo gradativamente com o passar dos anos, isso vai piorando, né? Parte disso acontece pela inatividade física e pela diminuição de alguns hormônios, né? Então, assim, pessoas também que têm um repouso, que estão acamadas, né, e não praticam atividade física, isso acaba piorando essa perda da massa muscular. E a lentidão também do idoso, ela está associada com a perda de algumas fibras de contração muscular do tipo rápida. Né? Então a gente fala, o idoso fica lento, ele começa a andar mais devagar, né? Isso tudo é um processo fisiológico
do nosso Mais corpo. curvadinho também, né? Isso, Mais curvadinho. curvadinho, né? Vai tudo desgastando, vai aumentando as dores, né? Por quê? Porque a gordura corporal do idoso praticamente ela dobra. Então aí começam a surgir as doenças cardiovasculares, diabetes, né? Entre várias outras. Então, assim, o Pilates ele é legal porque ele trabalha não só a parte de prevenção como reabilitação, né? Então, tá aí a importância da atividade física. Hoje as pessoas, né, os jovens, eles não se preocupam tanto, né, com a qualidade de vida, se preocupam mais com a aparência, né? Ah, vou para academia, quero emagrecer, mas não se preocupam que lá na frente existe todo esse processo fisiológico, né, da perda muscular. Então, assim, o bacana é começar a fazer atividade física desde cedo, né, para chegar Sim. lá na velhice, na terceira idade, e tá bem, não ter tanta perda de massa muscular, tanta perda de força, a pessoa tá ativa, né? Isso é Certo. bacana. Ah, Então, o que o pessoal acha que fazendo só academia vai se manter correndo e tudo mais, não é bem verdade. Precisa também de um outro acompanhamento, um outro tipo de exercício. isso. E eu vou explicar um pouquinho o que é o Pilates, né? Porque tem pessoas que não conhecem o Pilates, ou cada um tem uma ideia diferente, né? Então, assim, na verdade, o Pilates, ele é um método de controle muscular, tá? Então, os exercícios todos, eles são focados no centro do corpo. Então, a gente trabalha a musculatura profunda do corpo para estabilizar a coluna vertebral e dar equilíbrio, né? Então, a gente começa, por exemplo, a ter consciência, respiração, da postura. É diferente de uma academia, por exemplo, que você vai lá trabalhar os músculos isolados, né? O Pilates trabalha a musculatura profunda, tá? Para estabilização de tronco, de coluna, de postura, equilíbrio, fortalecimento, respiração, trabalha tudo junto. Por isso que ele é considerado a melhor atividade física para o idoso. Porque além de tudo isso, ser um exercício completo, são exercícios que não têm impacto, né? Então trabalha fortalecimento, os músculos específicos daquilo que o idoso precisa, o equilíbrio, né? Que isso é muito importante na terceira idade. A, trabalha também, não deixa perder a massa muscular também, né? A preservação da massa muscular, que eu acabei de falar, que a gente vai perdendo com o passar do tempo, e a parte cardiorrespiratória também, que é muito importante. Importante no idoso, né? O que seria Isso. musculatura profunda? Deixar você melhor aí. Musculatura profunda, na verdade, a gente chama de core, né? Que são os músculos do abdômen, os músculos profundos da coluna, quadrado lombar, multifídios, né? São músculos difíceis de fortalecer na academia. Então, o Pilates Né? trabalha toda essa musculatura profunda, juntamente com a respiração, né? Tem a questão do diafragma. E entra também uma parte muito importante, Maria Angélica, da questão da incontinência urinária, né? Porque no Pilates a gente Interessante. trabalha muito o períneo, que é uma musculatura profunda. E é a musculatura Certo. responsável pelo fluxo da urina. Né? Então, assim, as pessoas têm um erro de falar que é normal a incontinência urinária na terceira idade, né? Não é normal, tá? Tem tratamento, tem prevenção. Claro que assim, a musculatura vai ficando mais fraca, então as pessoas consideram normal, né? Mas assim, o Pilates, ele trabalha toda essa parte de musculatura profunda. Então, acaba prevenindo as incontinências urinárias e as incontinências fecais também. E além de tudo, né, não só falando de questão física, é muito difícil você envelhecer e perceber que você não consegue mais fazer as atividades que antes você fazia, né? Atividades básicas, né? Então, assim, eu trabalho muito com idoso e às vezes eu dou um exercício para ele fazer, ele fala assim: Nossa, mas eu conseguia fazer isso, agora eu não consigo mais, isso é coisa de criança. Né? Então, assim, isso acaba mexendo também com o emocional dele. Né? Então, Sim, o é Pilates, ele é verdade. bacana porque entra toda essa questão também, né, emocional, porque no Pilates ele vai começar
desenvolver atividades que ele não conseguia fazer antes. Então, ele, né, vai voltando à autoestima, vai trabalhando o conjunto todo. Por isso que a gente fala que é um método bem completo e muito indicado para idoso. Interessante, bastante interessante, porque realmente o idoso, né? Não só o idoso, mas nós mesmos, a partir de um determinado tempo, né, ou idade, a gente começa realmente a falar, a se limitar, né? Que você não faz isso, antes eu fazia isso, hoje não consigo mais. Então, na verdade, o Pilar, com essa técnica, né, do Pilates, ele acaba postergando isso, né? Vai acontecer porque é fato, mas ele São acontece mais atividades para pequenas, frente. né, do dia a dia que ele não consegue mais fazer, né? Então, a gente chama de AVDs, né? Atividades de vida diária. Sim, Então, o Pilates ele é importante para isso, né? Para o idoso ele conseguir pelo menos fazer as atividades diárias dele. certo. O caminhar faz parte, manter a coluna reta, né? E colocar um sapato, sentar e levantar, né? São atividades funcionais que o Pilates vai desenvolver, vai trabalhar isso no idoso. Certo. Essas e outras são os benefícios, né? Todos os benefícios, ou ele tem mais benefícios que você pode Olha, conseguir alcançar? tem muito mais benefícios o Pilates, né? Principalmente assim, na questão do idoso, o Pilates ele aumenta a densidade óssea. Então, idosos com osteoporose, né? Ele trabalha a questão do fortalecimento, aumenta a autoestima do idoso, né? Previne lesões, melhora dos reflexos, da coordenação, do equilíbrio, mobilidade, flexibilidade. Pilates é muito completo, além de ajudar no controle de algumas doenças, como diabetes, as artrites, né? Doenças cardiovasculares também. Os médicos estão Certo. indicando muito Pilates hoje para É reabilitação de verdade. idosos. E ele tem, além de cardiovascular, alguma coisa com hipertensão. A hipertensão ela é muito ligada, pelo que eu posso ver, com os AVCs. Existe benefício? Tem alguma coisa específica que acontece para hipertenso ou não tem nada? Olha, Consegue melhorar? nós temos que ter muito cuidado para trabalhar com pacientes hipertensos, né? Ele ajuda sim, Maria Angélica, porque o Pilates ele trabalha muito com a respiração, né? Então, o paciente, na verdade, ele aprende a respirar direito, né? Porque a gente tem três tipos de respiração, né? E no Pilates, a respiração é diafragmática, que seria a correta, né? Então, ele vai inspirar puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, sempre contraindo a musculatura abdominal, né? Trabalhando a parte diafragmática. Essa é a respiração correta. Então, assim, para o hipertenso, essa respiração tranquila ajuda muito, mas, assim, nós temos que ter alguns cuidados, tá? Por exemplo, durante a atividade física, o hipertenso ele acaba, às vezes, aprisionando muito ar ou expirando muito rápido. Então, isso acaba mexendo com o ritmo respiratório dele. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? Para ele não ter essa respiração alterada, tá? Alguns movimentos, por exemplo, braços elevados acima da cabeça por muito tempo, a gente tem que evitar. As pernas também elevadas por muito tempo não é legal. Exercícios isométricos, evitar, porque acaba tendo, né, acelera os batimentos cardíacos, isso acelera, muda toda a respiração dele também. Né, a questão de mudança de decúbitos, né, tem que ser feita de uma forma muito lenta. Cuidado com a cabeça, né, não deixar a cabeça tombar, né, sem Ainda. um apoio. Então, assim, são cuidados que nós temos que ter, né? Então, por isso que eu falo que é muito importante uma avaliação, né? Lá na clínica eu trabalho, primeiramente, você tem que ter uma avaliação do seu paciente, né? Você tem que conhecer o seu paciente, principalmente idoso, para você saber lidar. Você tem que saber lidar com as doenças, lidar com as
Travou. A nossa internet deu uma travadinha. Só um minutinho, isso daqui são coisas que acontecem no mundo da internet hoje. Se já acontecia antes, a gente vai entrar, conectar a Thalita de novo. Isso. Só um minutinho. Quem faz ao vivo corre todos esses riscos, né? Mas a gente já volta já. A gente aguarda. Espero que vocês estejam gostando, quem está assistindo esteja gostando do que a nossa físio convidada está falando aí sobre a importância do Pilates. Muito interessante mesmo. Muito bacana. Muito legal a explicação e tudo mais que o Pilates pode proporcionar. Estou só aguardando um pouquinho, gente. Já já a Thalita entra de novo. E aí a gente continua a nossa live. Pronto, a gente já vai recomeçar. Ela já está voltando. Pessoal, Os problemas, desculpa, os problemas não vai técnicos. caiu aqui. Deu uma esquentadinha, acho que não aguentou falando muito aqui. Quem faz ao vivo, né? Corre o risco, né? Exatamente. Quem também não tem tanta experiência, corre o risco também, né? Mas todo mundo sabe que a ideia é falar de coisas boas e não da internet que caiu. Vamos esquecer isso. Isso. Aí a gente vai continuar falando. Você estava falando dos benefícios, né, que o Pilates traz para as pessoas que têm os problemas já com hipertensão, né? Então, eu queria que você terminasse de falar, né? E eu queria te fazer uma pergunta. Uma pessoa diabética, é recomendado também o Pilates? Ele traz benefícios, traz ajuda, porque a pessoa diabética, a tendência é ela ter sempre um aumento maior, né, da glicemia no decorrer do tempo, mesmo sendo dependente de insulina ou de algum outro medicamento que faça o controle. Eu queria que Ele é você falasse indicado alguma sim. coisa sobre isso. Então, Maria Angélica, o Pilates, ele não tem contraindicação, né? Inclusive, ele é ótimo, sim, para pessoas que têm diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, mas entra naquela questão que eu falei, né? Do cuidado. Conheça o seu paciente, conheça a doença dele, não só do idoso, né? No geral, cada um tem uma patologia diferente, então tem pessoas que podem fazer alguns exercícios e outras não podem, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado sempre, né? Sempre tá atenta com sintomas, às vezes, né, que o idoso relata com as dores, perceber algum sintoma, por exemplo, se ele está batendo a asa nasal, né, sinal que ele não está conseguindo puxar o ar direito. Então a gente tem que ficar atento a muitas coisas. Mas o Pilates é indicado sim para ele não tem contraindicação, qualquer pessoa pode fazer, mas sempre antes com uma avaliação. Certo. Uma outra curiosidade minha é assim, como você sabe, né? Como a gente está aqui falando no Instagram da Recanto, a Recanto é uma casa de repouso, né? E lá
A maior parte dos idosos tem incontinência, que você já falou, que é um trabalho de formiguinha que começa, a gente tem que começar antes, né? Para não ter a incontinência tão grande. Mas no caso, nós temos muitos idosos com demência. Você conseguiria, o Pilates, ele consegue ter benefícios numa pessoa que já apresenta uma demência, um grau de demência, consegue melhorar, trabalhar a musculatura, alguma coisa assim? Ó, algum benefício traz, né? Não vamos falar que o Pilates vai melhorar, né, as condições desse paciente, mas ajuda sim, porque o Pilates, ele precisa de concentração, ele precisa de controle de movimento, né? Então, por exemplo, as pessoas com demência, o Pilates para idoso, você sempre tem que dar a aula mostrando o exercício, né? Não adianta você só falar, que é exatamente isso. Você pega um paciente, às vezes, com demência, ele não entende o que você fala, né? Você fala, levanta a perna, né? Levanta o braço. Não. Então, você tem que saber ter uma didática para dar aula, né? Para esse tipo de público. Então, você tem que dar aula mostrando, mostre para ele o que você quer que ele faça. Né? Então, a gente consegue sim trabalhar com esse público. Aí entra a questão da respiração, da oxigenação, da concentração, né? Então, ajuda muito. Nem sempre os pacientes com demência eles vão responder, né, aquilo que a gente pretende, né? Mas dentro do possível que eles vão fazer, ajuda muito, com certeza. Ajuda bastante. Ajuda. Ajuda porque trabalha a mente, né? Certo. Ele tem que Eu queria pensar para fazer os movimentos, ele tem que pensar para executar o movimento. Então, isso tudo favorece muito. Tá. Uma outra coisa que eu queria saber, existe assim diferença, um profissional para trabalhar com isso, dá para ver que são áreas assim é uma área bem específica, né? E vai mudar. Muda, melhora, né? No decorrer do tempo, bastante para as pessoas. Você tem, assim, o que o profissional tem que ter? Ele tem que ter uma especialização, essa pessoa que dá o Pilates, né? O fisioterapeuta que trabalha com o Pilates, ele precisa ter alguma especialização, algum cuidado maior, ele tem que ser focado nessa área. O que é isso? Então, ó, o Pilates, você precisa ter curso, né? Você precisa ter a formação no Pilates. Então, assim, o Pilates para idoso existe sim, o Pilates voltado somente para idosos. Então, quem gosta dessa área pode se especializar. Mas também, assim, a pessoa que é formada só em Pilates, ela também pode dar aula para um idoso, né? Existe uma diferença muito grande do Pilates convencional e o Pilates para idoso, tá? Então, assim, por exemplo, o Pilates para idoso, ele tem uma aula mais dinâmica, né? Tem que ter maior interação entre o paciente, o professor. A pessoa, ela tem que ser, assim, tem que ter muita paciência, né? De É, explicar os exercícios, tem que ter uma sensibilidade, o idoso, né? Você tem que perceber as necessidades dele. Às vezes ele chega relatando, por exemplo, tô com uma dor na coluna, né? De repente você vai percebendo que existem outras disfunções que têm que ser tratadas também, né? Então, assim, você tem que ter um cuidado maior com esse idoso, de sensibilidade, de percepção, né? Os exercícios, por exemplo, com idosos, normalmente são feitos mais na posição deitada e sentada, né? Então, aqueles cuidados que eu falei, não colocar, por exemplo, o idoso numa superfície instável, né? Onde ele pode desequilibrar e ocorrer quedas. Então, assim, nós podemos ser criativos, né, para elaborar a aula para o idoso, tá? Isso tem que ser feito assim, você tem que programar muito bem essa aula e os exercícios que serão feitos,
né? Então, assim, você pode ser criativo, mas não pode ser imprudente. Então, eu falo assim, cuidado com bola. Bola para idoso é complicado, né? Para gente mais nova também, né? Então, você não vai Sim, colocar, de repente, um idoso para sentar numa bola se ele não tem equilíbrio, um controle de tronco, né? Então, assim, são coisas que têm que ser evitadas. Você pode usar bola com muito cuidado, né? Sabendo dos limites ali do seu paciente, estando do lado dele. Então, quando for colocar ele numa superfície instável, né, para fazer algum exercício, de repente, num disco proprioceptivo, que você tenha barra para ele segurar, né, algum lugar para ele se apoiar em caso de desequilíbrio, que você esteja sempre perto do idoso, né? Você tem que estar certo. sempre atenta com o idoso, né? Porque quedas podem acontecer. Na verdade, a gente precisa estar atento com todo mundo, né? Porque se for uma pessoa que tem crise de labirintite, Exatamente. corre um risco de cair também, né? Exatamente. O que você diria para uma pessoa durante essa pandemia que pode estar fazendo em casa para estar melhorando? Hoje, por que eu te pergunto? Hoje, com a pandemia, tem muita gente em casa, né, que está se trabalhando, faça exercício, faz isso, regre a sua vida, que é importante, né, para você não cair numa depressão, que é muito mais difícil de sair. E tem outras pessoas que estão cuidando do seu familiar em casa. Então, o que você teria alguma dica, algum exercício, sei lá, alguma coisa que melhorasse, que fizesse, causasse um bem-estar e que essas pessoas pudessem estar fazendo, tanto o idoso quanto a gente mesmo que está em casa por conta da pandemia, né? Você tem aí um horário restrito para você estar saindo e todos os protocolos, né, que a gente tem que estar cumprindo. Uhum. Eu tenho sim. Eu vou ensinar 3 exercícios, são fáceis de fazer, porque normalmente o idoso, a maior reclamação do idoso é coluna, né? Eu acho que de todo mundo, né? Não só o idoso. O E o bacana joelho do também. O é joelho também. tudo, né? E o bacana do Pilates é que assim, o Pilates ele pode ser feito, por exemplo, no estúdio, né, com os aparelhos. O Pilates pode ser feito também, a gente fala de Pilates Mat, que é o Pilates no colchão. Então a pessoa consegue realizar o Pilates em casa também, né? E tem o Pilates em casa para idosos, né? Porque tem alguns exercícios que os idosos não conseguem realizar, deitar no chão, né? Então, assim, a gente acaba adaptando alguns exercícios na cadeira, em pé, né? Então, eu vou ensinar 3 exercícios para a coluna, tá? Que o idoso pode fazer em casa. Eu vou só Tá, colocar aqui, me posicionar aqui, eu vou ensinar para vocês. isso, uma dica muito legal. Bem facinho, tá? Ó, Isso. vou ficar meio de lado para vocês verem aqui. Então, nós vamos sentar na cadeira, tá? E eu Abaixa um pouquinho o abaixo. som do celular. Isso. Não, abaixa um pouquinho. Isso, abaixa um pouquinho. Assim. Melhorou? E melhorou. Então, assim, ó, o Pilates a gente nunca trabalha com apoio, tá? Porque a ideia do Pilates é crescer a coluna e contrair abdômen, para trabalhar essa musculatura profunda que dá sustentabilidade para nossa coluna, tá? Então, ó, nós vamos sentar na beirinha da cadeira. Vira mais um pouquinho para cá. Quer virar a câmera? Você vê o que você está filmando. Vira a câmera, você vê o que você está filmando. Isso. Então, ó, os pés bem apoiados no chão, tá? Então, nós vamos fazer Um o pouquinho do seguinte, ó. celular. Hã? Isso. Pouquinho mais. Deixa eu virar ela aqui. Você abaixa um pouquinho. Câmera aqui, ó.
você ver. Aí. Agora vai, melhorou? Pode virar ela aqui mesmo. Ó, então vamos lá. Sente na pontinha da coxa, tá? As duas mãos no joelho. Nós vamos trabalhar esse exercício para extensão de coluna. Por quê? O idoso tem a tendência de fazer uma hipercifose. Então, nós temos que trabalhar essa abertura dele, tá? Então, nós vamos colocar as duas mãos no joelho. Nós vamos fazer uma força contra o nosso joelho, relaxando os ombros. Nós vamos levar o peito para frente, a barriga para frente e o pescoço para trás. E volta, tá? Então, nós vamos soltar o ar quando levar as costas para frente, o peito para frente e puxar o ar voltando, tá? Pode ser feito 10 repetições. Outro exercício bacana também. O idoso, ele tem muita dificuldade, por exemplo, de virar para o lado, né? Normalmente, quando ele precisa virar, ele vira o corpo inteiro. Ele não tem essa rotação de tronco. Então, bacana é trabalhar a rotação de tronco também. Na mesma posição, os dois pés apoiados, afastados do encosto da cadeira. Você vai abrir os braços. Então, nós vamos rotacionar o tronco, ó, e vai pedir para o idoso olhar lá para a mão dele, bem devagarzinho. Faz para um lado, depois faz para o outro. Lembrando sempre, né, de contrair o abdômen, né? Quando eu falo contrair o abdômen, é segurar, como se fosse segurar o xixi, né? Fazer aquela forcinha para segurar o xixi, tá? Então, coluna bem reta, respirando, soltando o ar na inclinação. Pede para o idoso olhar para a mão e volta. Outro exercício bacana, alongamento lateral de tronco, muito fácil também. Nós vamos colocar uma mão estendida ao lado do corpo e a outra mão aqui a 90 graus. Então, soltando o ar, nós vamos levar a mão para o outro lado e a mão que está aqui, nós vamos tentar levar ela lá para baixo. Fazer esse movimento e voltar, tá? 10 repetições também. Depois troca o lado, leva a mão, o braço para o outro lado e a mão que está estendida leva lá para baixo e volta. Esses são exercícios para a coluna. Deixa eu voltar aqui, então. Voltei. Isso aí. Então, assim, são diquinhas, né, de exercícios de pilates adaptados para idosos, né? Então, que eles podem estar fazendo em casa, dentre vários outros, né? Mas como o nosso tempo é curto, eu vou passar esses 3 porque a maior reclamação do idoso é a dor na coluna, né? Então, essas dificuldades de rotação, né? Então, pode estar fazendo em casa. Isso. Coluna, joelho e pescoço, né? Chega uma hora que não vira mais. Tem o pescoço mais duro. E reclama, hein? Tem bastante dor. Tem bastante dor. Tem, né? Então, assim, tem muitos movimentos que idosos não conseguem mais fazer, né? Que a gente acha, é coisinha fácil, mas que para eles não é, né? Então, assim, o bacana é você ver a progressão do idoso quando ele está fazendo pilates, que ele consegue voltar a fazer algumas atividades, né? Então, a autoestima dele melhora e ele acaba se socializando também, né? No ambiente de pilates, ele sai do ambiente que ele fica preso o dia todo. Então, ele conversa com outras pessoas, ele começa a ficar mais ativo, ele percebe que ele começa a fazer coisas que ele não fazia antes, então isso motiva muito, né? Então, aí entra toda aquela questão que eu já falei, né? Da parte emocional do idoso. Você resume, assim, que o Pilates, ele é importante você começar cedo, claro. Né? Se você começa cedo, a tendência é você ter uma qualidade de vida, um conforto, né? Se sentir melhor futuramente, hoje e no futuro, certo?
Digamos que a pessoa, agora, né, como hoje em dia, hoje os médicos recomendam bastante o Pilates, né? Tem dor, tem não sei, a procura, vai fazer Pilates, né? Que é para melhorar. Então, você resume que o Pilates tem benefícios para todo tipo de doença, não só de dor na coluna, no joelho, no pescoço. Uhum. É, como eu Ele disse, né? O Pilates, ele é também é uma recomendado. prevenção. Então, assim, existe o Pilates até hoje para crianças, né? Algumas escolas agora até adotam Pilates para crianças. Principalmente, eu acho, na fase da adolescência, que é aquela fase onde o adolescente ele começa a ir para a escola, com aquela mochila pesada, né? Leva todos os livros na mochila, começa a ficar, fazer uma hipercifose e tá na fase de crescimento. Então, assim, é importante começar desde cedo, né? As pessoas elas têm que se conscientizar de que nós temos que pensar lá na frente, né? Na nossa velhice. Então, assim, as pessoas não se preocupam hoje. Então, chega lá na frente, ah, porque eu tô com dor na coluna, ah, porque eu tô com desgaste no joelho. Mas o que você fez antes, né, para prevenir? Então, ninguém se preocupa com prevenção, né? Eu acho que essa é a palavra-chave, prevenção. Então, assim, eu uso muito Pilates como reabilitação, mas eu também uso muito como prevenção, né? Isso que as pessoas têm que ter claro na cabeça, que é um bem para a vida inteira, né? Hoje tudo se resume nisso, né? Vamos prevenir, prevenir tudo. Tudo que você tiver de dor no futuro, hoje, né? E no futuro, você previne fazendo alguma coisa boa hoje, né? Melhorando bastante a sua qualidade hoje para futuramente você ter uma longevidade sadia, bem confortável, né? Bem confortável. Eu não sei se você gostaria de deixar alguma outra dica ou falar de outros benefícios ou alguma outra coisa que possa melhorar aqui, alguma coisa que eu não te perguntei ou que as pessoas não perguntaram para mim, que você considera bastante importante. Eu acho que eu já falei assim, basicamente, né, os benefícios do Pilates, mas se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, eu tô aqui para responder. Né, importância, eu não falo só do Pilates, né, mas da atividade física, da boa alimentação, né, isso tudo é um conjunto de fatores que vai ajudar na velhice, né, para a gente envelhecer saudável, para a gente ter uma qualidade de vida, né, e assim, as pessoas têm uma imagem de que fisioterapia, ela vai curar, né? Então, às vezes a É, pessoa tem um problema e às vezes já é uma degeneração, já é um desgaste, não tem cura, né? A fisioterapia ela trabalha para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, né? Para aliviar as dores, para que ela tenha uma melhor qualidade de vida, né? Mas as pessoas têm essa ideia errada às vezes que fisioterapia é cura, né? Ah, porque, né? Então, assim, dependendo do problema, mas a gente consegue sempre amenizar, né? Mesma coisa melhorar, né? para os idosos acamados também, né? Falar, ah, mas para que fazer fisioterapia se ele está acamado? É extremamente importante, né? A mobilização das articulações, da respiração, evitar as úlceras de pressões, né? De pressão. Enfim, a fisioterapia ela é excelente, mas a família às vezes espera que você vá fazer um milagre, né? Vai É, colocar o idoso para andar de novo, aí você fala, mas tá fazendo fisioterapia e não tá resolvendo, né? Então, assim, deixar claro que às vezes a fisioterapia é para melhorar a qualidade de vida, né? Nem verdade. sempre, né? Que a gente não faz Milagre a milagre gente não também, consegue né? fazer, é verdade. Você tocou num Exatamente. ponto interessante, né? Que é o acamado. Então, eu tenho alguns lá na casa de repouso que são acamadas, né?
e realmente faz a fisioterapia, a gente fala, né, que milagre a gente não vai fazer, vai melhorar, talvez recupere alguma coisa. O Pilates cabe nesse momento também? Os exercícios de Pilates, ele cabe Cabe para uma também. pessoa com AVC, sequelada Você de AVC, né? O que acabou de ter um AVC, não sei, uma pessoa que teve há pouco tempo. Sim, você pode adaptar os movimentos do Pilates, né? Como eu falei, a gente acaba adaptando alguns Sim, movimentos para o idoso, né? Então você tem que ter a consciência daquilo que, por exemplo, um paciente com AVC, o que ele consegue fazer, né? Porque acaba gerando padrão flexor, então tem coisas que ele não vai conseguir fazer. Então você tem que ter a consciência e elaborar um trabalho, né, dentro das possibilidades dele, né? Então eu falo assim, a fisioterapia, a atividade física, ela é essencial em qualquer situação, né? Desde do acamado para o idoso saudável, né? É necessária. Mas sim. assim, o pouquinho, a gente fala, a gente brinca, né? Que, tá acamado, não vai fazer mais nada, né? Mas assim, o pouquinho que ele consegue fazer, né, já ajuda muito. Inclusive, acho que vocês na casa de repouso, às vezes precisa trocar uma roupa, às vezes precisa mudar um decúbito, né? Então, se o paciente Sim. conseguir ajudar, nossa, é muito melhor. Então, aí que entra a questão da fisioterapia, né? Não que a gente vai colocar ele para andar de novo, vai voltar a ser o que ele era, não volta. Mas são essas questões que fazem toda a diferença, né? Que a gente vê o trabalho da fisioterapia. Sem dúvida, sem dúvida. O sequelado, a pessoa que é sequelada de AVC ou que é sequelada de uma parada cardíaca, né, cardiorrespiratória, que eles ficam por um determinado tempo inconsciente, quando volta, volta muito debilitado. E ali a gente consegue perceber muita melhora com a fisioterapia, com esse exercício que vocês dizem, chamam de passivo, né? Mas Uhum, ele melhora, a gente consegue ver uma melhora sensível neles. Lógico que não vai voltar a ser o que era antes, né? uhum. Afinal de contas, você teve uma doença, né? Você teve uma comorbidade ali no meio do caminho. Então, você não vai ser o que você era antes, mas Uhum. a gente consegue perceber uma melhora bem E além sensível. dessa questão física, né, dessa melhora física, entra a questão também da dor, né? O paciente ele tem dor, então a gente tem que fazer um trabalho para aliviar a dor dele, porque isso também é bem-estar, é qualidade de vida. Ninguém tem uma Sim, qualidade de vida com dor, né? dor. Então, falando num geral, né, a fisioterapia engloba tudo, o emocional, o físico, né, a questão da dor. Às vezes a gente acaba também sendo um pouquinho psicólogo, né? Porque, É, né, a pessoa que tem dor, ela não vai chegar feliz na sua clínica, né? Então não, você tem que saber, você tem que ter uma sensibilidade para saber lidar com o paciente, né? Saber respeitar a dor dele, a dor física e a dor emocional também, né? o A gente tamanho da trabalha na dor, área da né? saúde, assim, aí eu acho que a maior dor é emocional, né? Além da física. Entra muito essa questão também. É verdade. A pessoa, a dor da pessoa que está ali na sua frente procurando a sua ajuda, mesmo que você entenda que não é grande, a dor emocional ela é gigante, né? Ela causa estragos grandes, consideráveis. E é muito comprovado, né, que as É, doenças emocionais, né, elas afetam o nosso corpo. Eu trato muito isso lá na clínica também, a questão dos pontos gatilhos, dores de cabeça, né? Tudo ligado ao emocional, ao estresse do dia a dia. e o Pilates ele trata isso, né? Ele consegue minimizar, porque uma vez que você trabalha a respiração,
você acaba melhorando o seu emocional. Faz sentido isso que eu estou te falando? Totalmente, né? Além da respiração, tem a questão da concentração, né? Então, o paciente está ali, ele está concentrado no exercício que ele está fazendo, acaba esquecendo, né? O mundo lá fora, é o momento dele, né? Que ele está ali para ele, para cuidar dele. Então, isso ajuda muito também. É verdade. Eu estou aqui olhando o meu reloginho do ladinho. Falei E demais. não falou não, foi muito bom, foi bem explicativo, foi bem tirando muitas dúvidas mesmo e abordando bastante coisa. Mas o Instagram, você sabe que ele te permite um tempo, depois ele é mal É, educado. Se você fez ou não, né? Ele não quer saber. desliga na nossa cara. É verdade. E a gente tem aí uns minutinhos para eu queria te agradecer mais uma vez por você ter vindo participar, falar, esclarecer, dar várias dicas, né? Falar bastante aí sobre o Pilates e a importância dele, falar sobre o que a gente pode estar fazendo, quebrar paradigmas, né? Porque todo mundo, não vou fazer, não acho isso legal, não preciso disso, né? Então foi umas dicas muito bacanas, bem colocadas, adorei, adorei. Espero que todas as pessoas tenham gostado também. E eu queria que você falasse aonde te encontra, as mais. Eu sei que você não faz, não dá, não faz só a fisioterapia, né? Não dá aula só de pilates, não trabalha só isso, trabalha outras coisas também. Queria que você deixasse seu endereço, falasse como a gente pode te encontrar e as outras coisas mais que você faz além do pilates. Tá. Eu gostaria de Sempre todo agradecer seu. imensamente pelo convite. Espero que todos tenham gostado também. Eu tenho uma clínica, né, na rua Hugo Negrini, ali no Quitandinha, chama Duo Health. Nós temos uma página também no Instagram, no Facebook. Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, só entrar na página Duo Health Araraquara. Eu trabalho na clínica com uma enfermeira, Nayara, né? Então, assim, lá na clínica eu trabalho com pilates, eu faço os tratamentos para dor, né? Que é a laser terapia, o dry needling, a massoterapia terapêutica. Eu sou especializada também, esqueci de falar, né? Nos pontos gatilhos, trabalho muito com pontos gatilhos, né? Osteopatia também, tudo para alívio da dor. Aí a Nayara, ela trabalha com feridas, fissuras mamárias, né? Então, pacientes que têm feridas, os diabéticos, né? Também pode entrar em contato. E eu trabalho também um pouquinho com a questão estética. Então, eu faço as camuflagens de estria e olheira, e cicatrizes, desculpa. E faço BB Glow também. BB Glow é um tratamento facial que deixa a pele com aspecto porcelana. Então, minimiza Olha. rugas, linhas de expressão, melasma, cicatriz de acne, manchas, né? Em geral. E agora também, uma coisa bacana, assim, novidade, né? Que ninguém sabe. Eu desenvolvi um protocolo de tratamento lá na clínica para cicatrizes hipertróficas e queloides. Então, pessoas que Nossa, fizeram cirurgias, né? E tem um queloide, uma cicatriz hipertrófica, também agora eu desenvolvi um tratamento, né? Para ajudar nessa cicatrização. Muito que bacana, porque isso é bacana. muito difícil de tratar, né? É. O E as queloide, pessoas para têm muito quem não sabe, complexo né? com queloide é feio, né? Fica aquela pele alta, as pessoas têm muita vergonha, né? Então, É, assim, tem jeito de camuflar, né? Então, eu faço o tratamento primeiro para diminuir o queloide, a cicatriz hipertrófica, depois a gente pode fazer a camuflagem dessa cicatriz. O resultado tá. é excelente. Fica bem escondidinho. Fica. Fica bem. Camufla tudo. Eu acho que vou até lá. Camuflar uma porção de coisa aqui. Vamos lá, te espero. Muito bem. Muito obrigada, Thalita. Até uma próxima, se Deus quiser. Deixa seu telefone, coloca o seu site, onde a gente, seu Instagram, suas redes sociais.
que a Uhum. gente vai postar o vídeo e aí fica postado também o seu endereço, tá Tá bom? certo. Vou deixar então, vou Muito mandar uma obrigada. mensaginha aqui embaixo. Aí quem quiser E entrar em contato. Eu agradeço a todos também que assistiram, né, a nossa live, nos prestigiaram. Obrigada, Maria Angélica, e até uma próxima, então. isso mesmo. Muito obrigada, Thalita. Até logo mais. Um Até, boa beijo. noite. Boa noite. Beijão. Outro.